É porque o Senhor quer falar com pessoas que vai estar daí do outro lado, que está precisando levantar esta fé. Amém? Então vamos lá falar sobre a visão que Deus deu para o profeta Ezequiel. E esta visão não foi apenas uma visão. Foi uma visão, mas uma representação, uma realidade de como Deus estava vendo Israel. Irmãos, a maneira que eu e você vimos as coisas não é a maneira que Deus vê. A nossa visão humana, ela é limitada. Mas a visão de Deus é além do que a gente possa imaginar, irmãos. Veja bem, se a visão da águia, ela já enxerga quilômetros. A visão de uma águia. Agora imagina a visão de Deus, que contempla todas as coisas, que contempla todo o universo, toda a sua grandeza. Ele contempla a escuridão, as trevas, é como se fosse o dia para ele, não tem trevas para Deus. Enquanto a gente vê as trevas, né, fica babateando, não vê nada. Para Deus, as trevas é como o dia, como a luz. Só para a gente ter uma noção de quem é esse Deus. Amém? Então vamos aqui estudarmos aqui Ezequiel capítulo 3 e ver o que o Espírito de Deus quer passar para você. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãos, a primeira coisa, vamos ficar aqui no versículo 4. Vamos ver aqui que Ezequiel, ele vem dizendo assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e me pôs em meio a um vale de ossos que estavam secos. Aqui nós vamos ver que Deus chama Ezequiel, a mão do Senhor vem sobre Ezequiel, e o Senhor o levou em espírito e colocou o espírito de Ezequiel no meio de um vale. Você sabe o que é vale? Vale é aqueles lugares que são assim declinados, né? São aqueles vales lá embaixo. Você vê que Deus não colocou Ezequiel sobre uma montanha. Deus não colocou Ezequiel sobre um monte alto. Deus colocou Ezequiel, sabe aonde? Em meio a um vale. Vale é um lugar assim, sabe, irmãos, de difícil acesso. Eu já passei, quando eu fui uma vez para São Paulo com meu irmão, fui de caminhão, ele é caminhoneiro, e eu tive o privilégio de passar assim, naquelas estradas, né, e tem muitos vales, aqueles arribanceiros lá para baixo, que eu digo, meu Deus, como isso deve ser horrível, é horrível ali, sabe, é muito feio lá para baixo. Se cair um carro ali, já era, sabe, só um milagre de Deus. Então, Deus colocou o espírito de Ezequiel em meio a um vale. Mas esse vale não estava coberto de ervas ou árvores, ou tinha aquelas fontes de água. Este vale que Deus coloca Ezequiel, o espírito de Ezequiel ali, era um vale diferenciado. Era um vale assombroso. Era um vale feio. Talvez um vale meio obscuro, sombrio. Quem gosta de andar em cemitério?
Ninguém vê ossos ali de ninguém exposto, mas já dá aquela sensação horrível, aquele peso espiritual. Não é verdade? Mesmo os túmulos tudo organizado, tudo bem fechadinho ali. Agora você imagina um vale aonde Ezequiel se encontrava ali, ele contemplou milhares e milhares de ossos secos, pessoas mortas, só os ossos. Foi isso que Deus mostrou para Ezequiel. Deus não arrebatou o espírito de Ezequiel e colocou numa praia ou em algo para ver coisas bonitas, coisas agradáveis aos olhos de Ezequiel. Deus colocou ele, o espírito dele, para contemplar em meio a um vale cheio de ossos secos, de pessoas mortas. Pessoas que um dia ali foram alguém. Ali com certeza tinha homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes. Porque a Bíblia diz que eram numerosos os ossos, ali era aquele monte. Então Ezequiel ele começa a olhar. E aqui o Senhor fala bem, ele fala bem claro, e me disse, filho do homem, no versículo 2, e me fez andar ao redor dele, e eis que era muito numeroso. E ali Deus coloca o espírito de Ezequiel em meio àquele vale e faz Ezequiel andar ao redor. Sabe o que significa isso? Olha, contempla a situação. Para um pouquinho e olha como que está a situação. E ali Deus faz Ezequiel começar a andar ao redor e ele começa a contemplar inúmeros ossos. Eram inúmeros os ossos que estavam ali. Então, quando nós vamos ver ali, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Primeiro Deus mostra a situação, uma situação irreversível. Deus mostra uma situação para Ezequiel que não tinha a capacidade humana. Para o homem natural, não tinha solução. Você está entendendo o que Deus está falando? Que tem situações nas nossas vidas que não está na nossa capacidade, que não há mais nada que nós podemos fazer, que a gente tem que admitir isso, assumir que não está mais no nosso controle, que não podemos mais, não tem mais o que fazer. Precisamos, há momentos na nossa vida que a gente tem que reconhecer isso. Deus fez Ezequiel ver que não tinha solução ali para o homem, não. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: porventura poderão reviver esses ossos? Poderão reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então Ezequiel disse, Senhor, tu sabes. Quando Deus faz a pergunta, ele não diz nem sim nem não, mas ele diz, Senhor, tu sabes. Porque, irmãos, Deus sabe todas as coisas mesmo. Deus sabe se essa situação ele pode reverter ou não. Também vai da vontade dele. Se Deus não quisesse reverter, Deus não teria revertido, não. Tinha só falado isso para Ezequiel, tirado o espírito de Ezequiel de dali e pronto. Mas Deus quis reverter a situação. Deus quis. E quando Deus ele se prontifica para reverter qualquer situação, pode estar maior destruição, a quebradeira. Ele, se ele decidir, ele faz. Agora, se ele também não decidir não fazer, ele também não faz. Mas aqui no caso desse vale de ossos secos, o Senhor decidiu reverter a situação. Para nos mostrar hoje que Ele é poderoso para fazer o impossível. Amém? Glória a Deus. Quando nós vamos ver aqui no versículo 4, ele continua dizendo: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, diga-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então aqui Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, então profetiza. Então me disse, depois da resposta de Ezequiel, Deus pergunta, Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? Ezequiel, Deus faz uma pergunta, Ezequiel responde, Senhor, tu o sabes. Ezequiel sabia, se Deus quisesse, Deus fazia, se Deus não quisesse, Deus não fazia.
Então, aqui, quando Ezequiel dá a resposta para Deus, Deus agora se manifesta e aí sim Deus entra dizendo, dando continuidade no diálogo com Ezequiel. Deus diz: então me disse, profetiza. Quando Ezequiel deixou nas mãos do Senhor, tu o sabes, Deus agora diz: profetiza, Ezequiel. Profetiza. Aí, sobre estes ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aqui Deus manda Ezequiel profetizar, não foi sobre o vale. Deus manda Ezequiel profetizar no problema. Deus diz para Ezequiel profetizar sobre os ossos e dizer: ossos, assim diz, olha só, ouve, ossos, ouve a palavra do Senhor. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus manda Ezequiel falar essa palavra, profetizar, dizer para o ossos seco, ouve a palavra do Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para você? Diga para esse mal, dê nome ao mal. Qual é o mal? Todo mal tem um nome. Aqui, Deus manda ele profetizar sobre os ossos. Por que os ossos? Eram os ossos, só tinha ossos. Estava ali. Então, ossos, ouve. Ouve o que? A palavra do Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, ossos, ouve a palavra do Senhor que está saindo daqui para aí. Ei, ossos secos. Às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos assim, povo de Deus. Por fora estamos lindos, mas perante os olhos do Onipotente nós estamos como os ossos secos, que já se foi tudo. Vida espiritual já acabou unção, já acabou amor por Deus, acabou amor pela igreja, acabou amor por tudo. Às vezes estamos diante dos olhos do Senhor como ossos ressecados, aonde já se acabou tudo espiritual. Aí o Senhor diz: profetiza sobre esses ossos, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo: ei, ouve a palavra do Senhor que está sendo liberada, que está sendo ministrada agora. Ouve, te trarei vida, renovo. Para isso que o Senhor está exercendo aqui nesse momento a sua palavra. Aí aqui no versículo 5, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Não foi o profeta que está dizendo, eu digo. Ele diz, assim diz o Senhor a estes ossos. É o próprio Deus dizendo a estes ossos. É o próprio Deus dizendo a estes ossos. Glória a Deus. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor estava dizendo para Ezequiel profetizar desta maneira e profetizar, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Deus estava dizendo assim, e o Senhor está dizendo, eu vou fazer entrar o Espírito novamente em muitos ossos que está sem vida aí do outro lado. O Senhor vai fazer entrar o Espírito Santo, o Espírito de vida espiritual novamente. O Senhor vai voltar a soprar. Lembra quando Deus fez Adão? Ele estava todo prontinho, todo pronto. Adão estava pronto, corpo, alma, estava tudo ok. Mas faltava o fôlego de vida, o Espírito, faltava entrar nele. Você está pronto, muitas pessoas, mas perante os olhos de Deus ainda está morto espiritualmente. Precisa receber o quê?
o Espírito de vida, o Espírito Santo na sua vida. Amém? Versículo 6: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 6, o Senhor está falando o processo, irmãos, de uma restauração. Aqui Deus estava tratando com o impossível, só tinha os ossos secos, ressecados. Ali não tinha mais, eu acho que é tutano que tem nos ossos, não tinha mais ligaduras, não tinha mais nada. Os ossos estavam espalhados. Tava aquele, sabe, só ossos por tudo quanto era canto. Deus estava tratando no impossível e Deus dizendo que Ele iria colocar, ou seja, ia começar o processo de restauração naqueles ossos. Você sabe o que é restauração? É restaurar aquilo que tem se quebrado. É restaurar aquilo que está se acabando. Isso é uma restauração. O que é que um dentista faz quando um dente começa a ter problema? Ele vai restaurar aquele dente, se precisa fazer um canal ou algo no sentido. O que o Senhor está falando aqui sobre uma restauração. E uma restauração é um processo doloroso e por etapas. Você vê aqui o Senhor falando: porei sobre vós, farei crescer a carne. Você vê que cada restauração aqui que o Senhor ia fazer sobre esses ossos tinha uma etapa diferenciada. A carne, né? Estenderei a pele, outra etapa, a pele. Porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então nós vamos ver que várias etapas Deus teria que trabalhar para a restauração daqueles ossos um dia se tornar uma pessoa novamente. Então precisamos ter esse cuidado, irmãos, termos esta paciência de entender que Deus, quando nós oramos por algo que é impossível e cremos que o nosso Senhor vai trazer a solução, precisamos ter paciência. A paciência, ela é inimiga. A pressa, ela é inimiga da perfeição. Pode botar muita coisa a perder. Calma, confia. É um processo. Tenha paciência. Tenha paciência. As coisas não acontecem da nossa maneira, não. Não bater de pestana. Amém? Então aqui, quando nós vamos ver o processo da restauração daqueles ossos, Deus, né, falando que é a palavra do Senhor, é a palavra. Você quer restauração em alguma área da tua vida? Vai para a palavra de Deus. Lembre a palavra de Deus. Fale para esses ossos secos a palavra de Deus. O que vai fazer o milagre acontecer é a palavra de Deus, não é a palavra da gente, não. Deus não mandou Ezequiel profetizar as palavras de Ezequiel, as dele não. É a minha palavra, diz esses ossos, a palavra do Senhor. Ossos, vive, assim diz a palavra do Senhor. É a palavra de Deus que faz as coisas acontecer. Não é você brigando, não é você querendo matar, e sabe? Não é do teu jeito, não é do meu jeito. É com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que Jesus venceu Satanás lá no deserto. Amém? Vai pegando aí os mistérios. Vai pegando os mistérios, porque aqui tem revelação do Espírito Santo. E quem anda no Espírito já está entendendo o que Deus está falando para você. Para de falar o que o teu coração quer falar. Não vai mudar a situação. É a palavra de Deus que muda a situação. Então, bora lá. Por isso que temos que ter contato com a palavra de Deus. Para chegar sobre os ossos secos e profetizar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda a situação. Tá entendendo aí?
Versículo 7. Então profetizei como o Senhor me ordenou. Tem que ser conforme Deus manda, não é do jeito que a gente quer. Ezequiel deixa claro, eu profetizei como o Senhor me ordenou. E Deus está dando a direção para você. Profetize sobre esses ossos, sobre esta situação, este mal. Mas tem que ser com a palavra do Senhor. Se você não tem, vá buscar na palavra, vá conhecer. Vá buscar o que Deus diz a respeito deste assunto, pois é sobre este assunto que eu vou buscar. Tem que profetizar com a palavra do Senhor. Amém? Então profetizei como me ordenou. E houve um ruído. Houve o que? Um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então aqui, quando nós vamos ver, irmãos, quando Ezequiel ele começa a profetizar conforme Deus mandou, conforme Deus ordenou, começa a acontecer o mover espiritual. Você veja bem aqui, revelação aqui do Espírito Santo, meu Deus. Quando Deus arrebata Ezequiel no Espírito, ou seja, Deus levou Ezequiel ao mundo espiritual. Ezequiel estava nesse vale de osso seco, mas era no mundo espiritual. Irmãos, no mundo espiritual tem muita coisa. O mundo espiritual, ele existe do mesmo jeito que tem esse mundo físico. Tem o mundo espiritual. Do mesmo jeito que tem pessoas físicas nesse mundo, esse mundo é preenchido de coisas físicas, palpáveis, que nós palpamos e vemos. Existe o mundo espiritual também. Existe o mundo espiritual também, que ele é preenchido por coisas, por demônios, espíritos imundos. Existe o mundo também espiritual. O reino de Satanás é espiritual. Existe as coisas espirituais. Grava isso aí. Quem já teve poucos contatos com o mundo espiritual sabe que eles existem. Existe. Então aqui nós vamos ver que quando Ezequiel ele começa a profetizar, começa a ver o quê? Um grande reboliço. E profetizei. Então ele diz que houve um reboliço, ruídos. Quando Ezequiel começa a fazer o que Deus manda, conforme o que Deus quer, Ezequiel obedece, começa a palavra de Deus, começa a se mover no mundo espiritual. Eita Deus! Meu Deus! O que faz as coisas acontecer no mundo espiritual, mover a ação de Deus, é a própria palavra dele, porque Deus, ele domina o mundo físico e o mundo espiritual. Então, da mesma maneira que a palavra de Deus tem que ser proferida, ministrada, proclamada no mundo físico, ela também tem que ser proclamada no mundo espiritual. Então aqui Ezequiel estava tendo contato com o mundo espiritual, ele estava no espírito. Então, quando ele começa a profetizar, as coisas começam a acontecer. O que começa a acontecer, irmãos? Um grande ruído, um anúncio. Algo está acontecendo, algo vai começar a acontecer, um ruído, barulhos, ou seja, rumores de algo que vai acontecer. Nós temos que estar sensíveis a estes ruídos. Às vezes algo está começando a dar uns ruídozinhos, a gente não quer dar muita atenção. Não, deixa pra lá. Estou dizendo, olha, cuidado, vai ter ruídos aí. Presta atenção, fica atento, vigia. Mas às vezes as pessoas deixam tudo a mercê. Então o que aconteceu? Ele ouve primeiro ruídos, depois um grande reboliço.
Reboliço, irmãos, imagina, é locomoção, é um mover, como se fosse assim algo acontecendo. E esse reboliço, a primeira coisa o ruído, depois o reboliço. O reboliço é quando as coisas começam a se mover. O que estava fora do lugar começa a voltar para o lugar. Diga glória a Deus. Ei, Deus manda dizer, se tem algo aí na tua vida que está fora do lugar, creia, profetize. Declare que tudo volte ao normal. Mas declare com autoridade, com o poder da palavra do Senhor. Declare, se a sua saúde foi danificada, está perdendo a saúde, declare que a sua saúde vai voltar no nome de Jesus. Comece a declarar. Vai acontecer os ruídos, o reboliço. O reboliço significa o mover. O reboliço significa a ação de Deus para botar as coisas no lugar. Deus, ele sabe como botar as coisas no lugar. Você sabia que às vezes as coisas na nossa vida, para nós parece que está no lugar, e para Deus está dizendo, tem um monte de coisa fora do lugar, e para mim não está certo não. Aí Deus diz, eu vou botar da maneira que eu quero que seja. Aí ele vai fazer um reboliço ali. Aí o reboliço, irmãos, é para colocar as coisas certas conforme Deus quer. Revelação aqui do Espírito de Deus. Aqui, Deus, quando nós vamos ler tudo isso aqui a respeito, lá no final a gente vai ver Deus falando que quando Deus, o profeta começa a profetizar, os ossos começam a se unir, a carne começa a criar nos ossos, os tendões, os nervos, a pele. E depois o Senhor diz, profetiza agora o Espírito sobre eles, que entre neles. Ezequiel profetiza. Irmãos, então ali há uma restauração por completo. Ei, Deus está falando aqui nesta live. Esta live, Deus preparou para trazer uma restauração por completo, sem deixar mais nada a desejar. Então, quando nós vamos ver aqui no versículo 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, porque profetiza, ó filho do homem, diz, Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Aqui o Senhor, depois do profeta fazer tudo conforme Deus manda, o profeta profetiza conforme a palavra, a ordem de Deus. Aqui acontece que estava tudo pronto. O exército estava pronto, mas faltava ficar de pé. Aqueles ossos começaram, sabe? O braço de Maria que estava lá na cabeça de João que estava lá a perna na Stephanie, ou algo, sabe assim? Vamos imaginar fazer, né? Tudo misturado ali, sabe, irmãos? E de repente, todos os ossos do João se uniu ao João, sabe? Tudo que estava fora do lugar na vida de João se organizou. Tudo que estava fora do lugar da vida de, talvez, de José, voltou para o lugar. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai botar em ordem. Deus vai botar em ordem. Deus, ele sabe como botar as coisas em ordem. Deus, ele é perfeito, ele é perito. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós vamos ver, depois de estar tudo pronto, o Senhor manda o profeta profetizar que venha, sopre dos quatro cantos o Espírito, para que venha sobre aquelas pessoas e elas vivam. Ei, irmãos, tudo é uma etapa. As coisas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer, do jeito que Deus sabe fazer. Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele sabe. Você acha que Deus vai fazer as coisas do jeitinho que você quer? Para deixar outras coisas a desejar? Deus, ele é um Deus de perfeição. Quando nós olhamos para as grandezas de Deus, para as perfeições, as criações de Deus, você não vai ver nada pela metade. Tudo é perfeito, tem começo, meio e fim. O erro da gente, ser humano, é querer as coisas do nosso jeito, na rapidez. Isso não é assim. Com Deus não é assim. Às vezes não recebemos mais de Deus porque nem preparados nós estamos para receber certas coisas de Deus.
Deus sabe, Deus vê. Então, quando nós vamos ver aqui, né, no versículo 12, portanto profetizei e disse, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei até a terra de Israel. Então me disse, filho do homem, estes ossos, versículo 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Aqui, quando Deus mostra tudo isso para Ezequiel, Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel como que estava, irmãos. Olha só, isso aqui é sério. Como que estava o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava vivo. Vivíssimo. Só que perante os olhos de Deus, eles estavam assim, como ossos secos num vale. E eles diziam, Senhor Deus, nós estamos perecendo, estamos cortados. Neles não tinha mais esperança. Quantas pessoas estão diante de Deus como ossos secos? Pastora, não fala isso não é eu, é o Espírito Santo de Deus que fala. Quantas pessoas estão diante de Deus com esses ossos secos, dizendo não tem mais jeito, acabou, a doença tomou de conta, isso, aquilo. Sabe, irmãos? É um problema atrás do outro. Deus estava mostrando para Ezequiel como que estava a realidade no mundo físico do povo de Israel. Deus estava mostrando para Ezequiel o lado espiritual do povo de Israel, como que ele estava espiritualmente, como aqueles ossos todos secos, sem esperança, sem fé, se largaram mesmo, estava nem aí mais, estamos cortados mesmo, se entregaram mesmo. Ei, Deus está falando para você, não se entregue não se torne esses ossos secos, não diga que você está cortado, volte para a casa do Senhor. Vá se refugiar no Senhor, não se entrega, não se torne, não entre no índice do vale de ossos secos, não queira entrar no vale de ossos secos e permanecer. Ei, Deus está me mostrando aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus, misericórdia. Pelos olhos espirituais eu estou vendo pessoas retrocedendo e andando assim, ó. E com os pés já quase entrando no vale, para se tornar ossos secos, cortados da presença do Senhor. O Senhor está dizendo para você, eu estou te despertando, não bota teu pé nesse vale de ossos secos, não entra para tu não se tornar esses ossos secos, para que você não se acabe, para que você não se destrua. Volta enquanto há tempo, volta, dá meia volta, volta. Não entre, o Senhor está dizendo nesta noite. Eu estou vendo, irmãos, pelos olhos espirituais. Eu nunca viria um negócio desse se o Espírito de Deus não estivesse em mim. Porque eu não estou vendo com os olhos da carne, eu estou vendo com os olhos do Espírito. Então o Senhor está dando um alerta aqui. Cuidado. Cuidado para não se tornar como Israel, desacreditado, sem amor, morto espiritualmente, morto espiritualmente. Não importa o que tenha acontecido na sua vida, não importa, volte, mas não entre, não queira fazer parte desse índice de ossos secos, sem vida, onde se perde até o espírito de vida, o espírito da salvação. Então aqui no versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. O Senhor diz, mostrando para Ezequiel e mandando ele profetizar. Olha como que Deus estava vendo, irmãos, o próprio povo dele, já sepultados.
Perante os olhos do Senhor, o Senhor deixa claro: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Deus estava vendo Israel já sepultados, irmãos. Era assim que eles estavam perante os olhos do Senhor. Mortos espiritualmente. Lute, não importa. Não importa o que você tenha passado, mas lute para se manter vivo espiritualmente. Não importa se você errou, se você pecou, o mal que veio sobre você. Não importa. Luta para permanecer vivo. Para não cair na sepultura espiritual. Não dê lugar. Diga não para esse pensamento que está na sua mente. Fique em casa. Desiste. Não dá lugar. O diabo, ele trabalha em cima da nossa fraqueza, é quando nós estamos fracos. Satanás, ele vê quando o cristão está fraco. Ele vai investir quando o cristão está fraco. Quando algo de muito ruim ou algo muito grave acontece, é nessa hora que ele vai querer atacar. Ele não vai querer atacar muito quando a pessoa está forte. Mas quando ele vê que a pessoa está fraca por algo na sua vida, quando ele olha, ele detecta a fé dela, olha aí, olha o que aconteceu. É agora que eu vou atacar. Por experiência, irmãos, eu sou ser humana. Satanás tentou me atacar esses dias. Ele me atacou. E ele me mostrou assim o banquete mesmo. E ele falava realmente: olha aí, ó. Tudo que tu faz aí, ó. O que eles fazem contigo? E ele veio em cima da minha fraqueza. E ele me mostrava assim, sabe, irmãos? E eu comecei a repreender. E eu comecei a falar que o meu Jesus morreu naquela cruz para me tirar do mundo. E não era para o mundo que ele ia me levar mais, não. Porque sobre mim está o sangue de Jesus, está o sangue de Cristo na minha vida. Mas ele veio com tudo mesmo, irmão. Porque o diabo, ele é como um urubu. Ele trabalha, ele sabe como trabalhar também. É em cima das necessidades, das fraquezas, que ele vem querer, irmãos. O Senhor diz que o diabo ele está ao vosso derredor, é todo o tempo, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Então aqui nós vamos ver, irmãos, povo de Deus, povo abençoado, que Deus fala e mostra como que estava a situação de Israel. A nação de Israel, o povo estava lá, fisicamente vivos, mas espiritualmente estavam mortos, até sepultados. Os olhos do Senhor diz: olha aqui, olha. Isso aqui é muito forte quando o Senhor diz. No versículo 13, Ezequiel 37, versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas. Olha só. E vos fazer sair da vossa sepultura, ó povo meu. E porei sobre vós o meu espírito e vivereis, ó, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. E o Senhor disse isso e fez. Então aqui, quando nós vamos ver, irmãos, isso aqui é muito sério, irmãos. Irmãos, isso aqui é muito sério. Deus mostra aqui para Ezequiel a situação espiritual do povo de Israel. Irmãos, só Deus para conhecer a nossa situação espiritual. Irmãos, mas o povo de Israel estava lá, estava vivo, estava ok, tá entendendo? Só que perante os olhos de Deus, espiritualmente eles não estavam tudo bem, estavam como ossos secos. E Deus quis mostrar para Ezequiel, mostrando: olha, Ezequiel, é assim que está o meu povo lá, ó. Eu te trouxe do mundo físico para o mundo espiritual para te mostrar a situação do meu povo espiritualmente, como é que eles estão. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor sabe como é que está a situação de muita gente espiritualmente. E o Senhor está dizendo: ei, vamos despertar, está aqui a minha palavra.
A minha serva está profetizando a minha palavra de vida sobre você. Então aqui quando nós vamos ver, irmãos, né, esse ensinamento aqui do Senhor nosso Deus, Deus mostrando a situação de Israel. Assim está a nossa vida muitas vezes. Está uma bagunça, nossas vidas às vezes está uma bagunça, irmãos. E quando Deus se prontifica para arrumar, vai ter ruídos e reboliço. O povo estava lá, nem imaginava que Deus ia entrar na área espiritual. Aí Deus começa a trabalhar na área espiritual. Ei! Relabaxeria manai. Essa live o Senhor manda dizer. O Senhor manda dizer que Ele vai trabalhar na área espiritual de muita gente. Tem muita gente que não está bem espiritualmente. Acha que tá, mas não tá nada bem não. Tá igual aqueles ossos. Já não tem mais fé, não tem amor. Já perdeu tudo. Tá que nem aqueles ossos sem esperança. Tá tudo fora do lugar. Não sabe mais nada da sua vida. Não sabe se congrega, não sabe mais nada, tá? Que nem aqueles ossos tudo espalhado. Mas o Senhor, Ele me trouxe nesta live, irmãos. Assim como o Senhor levou Ezequiel naquele momento. O Senhor me trouxe nessa live para trazer esta palavra. E eu vou orar como profetisa do Senhor, para que o Senhor venha no mundo espiritual, fazer um milagre, irmãos, na vida espiritual de muita gente. Muita gente não está bem espiritualmente, muita gente já está morta espiritualmente, muita gente que nem ainda há pouco eu ministrando e eu vendo pessoas, caminhando já com os pés já prestes a entrar no vale de ossos secos. Sabe o que significa isso? Se apostatar da fé. Sabe o que é se apostatar da fé? Não quero mais nem saber. Não quero mais saber de ir para a igreja, não quero mais saber de nada. Ei, Deus não tem culpa do que aconteceu na tua vida. Muitas vezes as coisas ruins acontecem nas nossas vidas porque são plantações nossas também. Então, quando o mal chega e a colheita chega, muitos vão reclamar e questionar Deus e querer atribuir a Deus a culpa, sendo que Deus diz, não, eu não tenho culpa, foi você que plantou. Agora está aí a colheita. O que eu tanto alerto? Cuidado com o que planta. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele é bom. Ele é bom. Ele é maravilhoso. Mesmo Israel, no mundo físico, tanto daquele jeito, desacreditado, mas sem fé. O próprio Deus diz, olha, assim, Ezequiel, tá o meu povo de Israel, assim a minha nação de Israel tá assim, desesperançosos, dizendo que estão cortados da minha presença, que estão, sabe? Então assim, eles estão assim, olha aqui, Ezequiel. Você tá vendo esses ossos secos aí, Isso aí é o meu povo de Israel, tá tudo assim. Isso aí é a minha nação que está assim, tudo morto espiritualmente, só ossos. Não tem vida. Por isso que não prega mais, não vai mais para a igreja, não lê mais a Bíblia, não jejua, não canta um louvor. Não faz mais nada. Não quer mais nem ouvir a palavra de Deus, não suporta mais nem ouvir a palavra de Deus. Não suporta mais nem ouvir falar de igreja. Sabe por quê? Porque morreu, está morto, está só os ossos. Não tem mais nada, não tem unção, não tem mais Espírito Santo, não tem, acabou, não tem mais nada. Mas o Senhor está dando uma oportunidade que você reconheça, Senhor, eu não estou bem espiritualmente, me ajuda, me dá força. Senhor, me ajuda, vem com o teu Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, me ressuscita. Irmãos, nós precisamos reconhecer as nossas condições espirituais, precisamos reconhecer
tudo em relação às nossas vidas, nossos erros, acertos, como estamos espiritualmente, se estamos bem, se não estamos. Precisamos, irmãos. Irmãos, precisamos nos avaliar, irmãos. Por isso que muitas coisas ruins acontecem, por não termos o hábito de nos examinarmos. Por isso que Davi, ele chega um momento que ele diz, olha, o meu sono, o meu descanso é primordial, porque tem hora que eu tenho que botar a cabeça no travesseiro, sabe? E descansar no Senhor. Há momentos que a gente tem que botar a cabeça no travesseiro, irmãos, e meditar um pouco, descansar, tirar aquele descanso, sabe? Para com Deus. Descansar é levar a nossa fé no Senhor, como Davi, me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Amém? Então, meu povo de Deus, esta é a palavra da parte do nosso Deus sobre Ezequiel. Na realidade, não é sobre Ezequiel, não é sobre o vale. O que está em destaque aqui não é o Ezequiel, nem o vale. O que está em destaque aqui é os ossos, é as pessoas mortas espiritualmente. O que se destaca aqui, o que o Senhor quer destacar aqui, não é o profeta e não é o vale, mas é o que estava dentro do vale. E o que estava dentro do vale era pessoas mortas espiritualmente. No mundo físico estava andando, fazendo tudo, mas espiritualmente Deus está dizendo, ó, tá tudo morto. Mas quando eu trazer essa reforma espiritual, esse renovo, essa restauração, eu vou abrir as vossas sepulturas e tirar vocês de dentro da sepultura de vocês. E é assim, povo de Deus. É assim. Quantas pessoas Deus já fez isso? Já tirou de lá da morte espiritual, a pessoa se converteu a Jesus. Quando a pessoa ela se converte a Jesus e ela permanece, ela saiu porque Jesus foi lá no Vale de Ossos Secos, ressuscitou ela, transformou, sabe? Aí muitos, infelizmente, vai e volta com o passar do tempo. Volta para o Vale de Ossos Secos. Ah, lembra do povo do Egito? Quando Deus tirou o povo do Egito? Quando eles estavam lá pelo deserto? Falaram para Moisés se levantaram contra Moisés, nós vamos levantar um novo líder para nos levar de volta para o Egito. Lá nós éramos escravos, lá nós padecíamos, mas lá nós comíamos pepino, nós tinha isso, nós tinha aquilo. Então, muitas pessoas também, elas voltam para o vale de ossos secos. Eita, meu Deus, Jesus amado. Eita Deus. Jesus está falando que muito, ei meu Deus do céu, Jesus está falando que muitos já voltaram para o Vale de Ossos Secos, que muitos estão a caminho. Mas Jesus está dizendo, quem ainda não entrou no Vale de Ossos Secos ainda tem esperança da meia volta. Dá meia volta agora e volta. Volta, não entra nesse Vale de Ossos Secos não. Porque uma vez que entrar no Vale de Ossos Secos, vai continuar perdendo o pouco que tem. Se entrou no Vale de Ossos Secos, com um pouco de unção vai perder o que tem. Se entrou no Vale de Ossos Secos, com fé vai perder a fé lá dentro. Vai secar tudo. Vale de Ossos Secos significa morte espiritual, assim diz o Senhor. Não entre no Vale de Ossos Secos. Volte, retorne, você que está com os pezinhos já aí caminhando. Pastora, como é que eu sei? Você parou de congregar, você não está mais congregando, você não está mais jejuando, você não está mais orando, você não está, irmãos. Irmãos, não brinca com isso, não importa. Ah, mas a senhora é pecadora, sou pecadora, mas eu estou lutando todo dia pela remissão dos meus pecados. Ah, mas eu também sou pecadora, eu sou falho sim, mas Jesus ele veio para nós mesmos, para nos perdoar, para nos lavar. O que Jesus não quer é que a gente volte para o Vale de Ossos Secos, porque de lá ele já nos tirou. De lá Jesus já nos tirou. E Jesus não quer que nós retornemos para o Vale de Ossos Secos. Meu Deus do céu. Eita Deus. É isso que Jesus quer falar conosco. Levanta-te.
E aqueles que estão nesta situação, tem o Espírito Santo de Deus hoje, ainda temos a misericórdia de Deus. A promessa do Senhor, que é o Espírito Santo, que Ele pode dar mais uma chance para essas pessoas. Dar mais uma chance. Quantas vezes Deus deu chance para o povo de Israel? Quantas vezes? Quantas vezes Deus deu chance para o povo de Israel? Quando o povo reconhecia que tinha errado, que estava trilhando o caminho errado, que tinha se afastado, que estava parando a comunhão com Deus, que ele se voltava para Deus, naturalmente Deus já se voltava já e abraçava o povo e continuava o bom relacionamento com o seu povo. O que o Senhor está dizendo? Não importa o que você fez, se volte novamente para mim, volta o teu coração. Volta que eu te ajudo. Eu sou o mesmo Deus lá do Vale de Ossos Secos. Eu sou o mesmo. O meu espírito é o mesmo, meus profetas são os mesmos, só muda as pessoas, mas os dons proféticos são o mesmo. Ainda existem profetas na terra do Senhor. Amém? Então esta é a palavra da parte do nosso Deus. Que Deus possa escrever esta mensagem na tábua do teu coração. Que você possa receber. Que não importa o que tem acontecido, o que tem acabado na sua vida, mas o Deus dos ossos secos lá do vale, Ele é o mesmo, Ele tem poder para restituir, para restaurar tudo. O Senhor aqui, Ele deu umas alertas. Ele deu umas alertas aqui. Mas Ele se prontifica para ajudar todos aqueles que são humildes de coração e que venham a orar. Quando terminar essa live, vai lá em Ezequiel capítulo 38, né? Ezequiel 37. E vai, leia e fale para o Senhor mesmo. Reconheça, Senhor, é assim mesmo da minha vida, as coisas estão tudo fora do lugar. Senhor, eu estou assim espiritualmente. Senhor, eu estou assim, sabe? Precisamos pedir, Senhor, sopra dos quatro cantos. O teu espírito me dá, bota a tua força dentro de mim, porque a minha se acabaram. Me dá vigor, porque eu não tenho mais vigor. Acrescenta a minha fé, porque a minha fé tá pequena para o tamanho do gigante que está diante de mim. Amém? Então nós vamos orar, vamos pedir a Deus. O Deus que pegou aqueles ossos e ressuscitou, restaurou tudo, fez um grande exército, abriu os sepulcros, tirou lá de dentro, restaurou tudo. Sabe o que significa esse sepulcro? O que já foi selado, o que foi destruído, o que realmente no mundo espiritual já foi sepultado. Seja a saúde, seja qual for a área da tua vida. Você olha e diz, acabou mesmo, e acabou significa sepultado. Esse sepulcro, quando o Senhor diz que Ele abriu, eu vou abrir, o Senhor está dizendo, eu vou tirar vocês para fora, o Senhor está dizendo, ei, isso que está na tua vida, que acabou e foi sepultado e não tem jeito mais mesmo de verdade, eu sei quando não tem, o Senhor diz. Quando está sepultado é porque não tem mais jeito, seja qual for o teu sonho, teu projeto, foi sepultado, o Senhor está dizendo, eu abro a sepultura hoje e eu vou ressuscitar e vou trazer. Ei! E a melhor coisa que tem, a melhor restauração que tem é quando é restauração pelas mãos do Todo-Poderoso. A melhor restauração que tem é quando entra a intervenção divina. É quando entra o trabalhar do Todo-Poderoso, porque Ele não erra. Ele não vai deixar nada fora do lugar. Quando Ele restaura aqueles ossos, Ele sabe cada detalhe o que faltava.
a carne, os tendões, os nervos, as veias, o sangue, tudo. E ele foi trabalhando fase a fase, passo a passo. Cada área, o que faltava ele ia fazendo, mas cada um no seu tempo. E quando ele termina, o exército estava pronto, as pessoas estavam prontas, mas faltava o fôlego de vida. Ele diz, ainda falta uma coisa. O mais importante é o que vai colocar eles de pé. E sabe o que é? O mais importante é o Espírito de Deus dentro de nós. Porque é Ele que nos bota de pé. Porque quando o Espírito de Deus vem, entra em você e em mim, Ele nos bota de pé. Aí Ele vai sim nos usar conforme a vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo o nosso Deus. Quero agradecer primeiramente a Deus, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, pela mensagem, pela revelação, pela maneira qual Ele conduziu esta ministração. Eu sei que nada saiu de mim, mas dele. Quero agradecer você que está aí do outro lado, a irmã auxiliadora, que entrou aí, ouviu um pouco da ministração, eu acho, não sei, estava do começo, mas glória a Deus. Vai ficar aí, se quiser depois com calma assistir do começo, assiste, ouve a pregação toda. E convidar você para ir lá no meu canal, se inscrever, né, no meu canal Voz da Informação do Reino de Deus. Deixa lá teu link, deixa lá, né, teus comentários, amém? Eu agora estou colocando o meu QR Code nas ministrações. Para você que querer ajudar, irmão, só pega o celular e faz isso aqui, ó. Aí teu QR Code, você só bota lá. Você já contribui com o ministério da pastora Maria. Amém? Glória a Deus. Tá prático. Agora tá lá, irmã Dora, tá? Aí eu tô tentando hoje, eu vou tentar colocar em todos os vídeos as pregações que já está lá. Por quê, irmãos? Porque precisa, irmãos. Profeta vai viver de quê? Você acha que eu tô aqui, eu não precisei passar horas e horas me dedicando? Buscando em Deus a mensagem, me separando para trazer aqui a palavra de Deus para Deus abençoar a tua vida? Pois é, irmão, há um tempo, há uma dedicação. Amém? Essa noite eu fui dormir tarde, muito tarde. Fazendo o quê, pastor? Fazendo algumas coisas, tentando organizar o canal, isso, aquilo. Entendeu? Aprender coisas novas, porque não tem quem faça, a gente tem que lutar para aprender. Pega uma dica aqui, pega uma dica ali para tentar, né, melhorar. Amém? Então aí no meu canal tem aí, você pode fazer a tua contribuição, não importa se é R$1, 2, 10, um voto, um dízimo, uma oferta, amém? Mas vai abençoando, amém? Você vai lá no YouTube e já vai estar essa ministração amanhã, ela vai estar lá no YouTube, já vai ter o QR Codezinho lá. Se você quiser contribuir, bota lá a oferta no Ministério da Profetisa para que Deus te abençoe ricamente, amém? Vamos orar agora e agradecer ao nosso Deus. Irmã auxiliadora, fica com Deus. Deus é contigo, tu sabe disso. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Deus do vale de ossos secos. Deus é o Deus que Ele domina o mundo espiritual e o mundo físico. Creia na palavra do Senhor. Se Ele disse, Ele faz. Amém? Faz como o Senhor disse. Porventura, falou para o profeta, porventura poderão esses ossos reviver. O profeta disse, Senhor, tu o sabes, ó Jeová. Amém? Por que ele disse, tu sabes? Porque se Deus quer, Ele faz. Se Deus não quer, Ele também não faz. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Santo e Eterno, obrigada pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra muito edificante. Aonde aqui o Senhor nos demonstrou, Senhor, a maneira a qual o Senhor vê a área espiritual do Teu povo. Hoje o Senhor mostrou para nós, à luz da Tua palavra, que o Senhor levou o Teu servo Ezequiel para mostrar, o Senhor mostrou ele o mundo espiritual, como que estava o Teu povo. Fisicamente estavam de um jeito, mas espiritualmente estavam destruídos espiritualmente.
E o Senhor veio mostrando que o Senhor é poderoso para trabalhar na área espiritual. E essa live eu quero orar, Senhor, e pedir ao Senhor. Porque se o Senhor trouxe essa palavra, é porque eu creio que o Senhor vai trabalhar na área espiritual. Na área espiritual das pessoas. O Senhor me mostrou pessoas se apostatando da fé, voltando, querendo voltar para o vale de ossos secos, entrar lá para dentro e ficar lá, Senhor. Mas o Senhor, Pai, eu rogo que o Senhor visite essas pessoas. Que o Senhor, meu Pai, vire os pés dessas pessoas para que elas mude o seu caminho e volte. Não dê continuidade a caminhar para entrar para esse vale de ossos secos. Porque uma vez que entra lá para dentro, a vida espiritual acaba da pessoa. Ah, Senhor, livra todos aqueles, ajuda, bota uma barreira, impeça, bota teus anjos com espada, assim como o Senhor impediu de Balaão continuar a trajetória para fazer o mal. Cria, meu Pai, uma situação, algo que possa impedir essas pessoas de voltar para o vale de ossos secos. Que elas não adentrem seus pés, não entrem. Barra elas, conscientiza elas, ajuda de alguma maneira, faz elas voltar, meu Deus, para o caminho certo, o caminho da vida eterna. Ah, Senhor, trabalha na consciência, nos pensamentos das pessoas, no coração, Pai, dando a elas consciência que não podemos brincar com a nossa vida espiritual, não podemos negligenciar, Senhor, porque é um perigo. Pai, oramos também e pedimos ao Senhor que o Senhor venha, meu Pai, ajudando, fazendo um milagre de restauração na vida espiritual de todos aqueles que estão com a vida espiritual, meu Pai, destruída. Todos aqueles que se afastaram, meu Pai, dos teus caminhos. Todos aqueles, meu Pai, que se apostataram da fé e hoje estão como aqueles ossos secos, que não suportam mais nem ouvir a tua palavra, que não suportam, meu Deus, mais nem ouvir, meu Pai, falar sobre o nome igreja. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, tu és o mesmo. Ajude. Vem, meu Pai, abençoando por meio do teu Espírito Santo. Vem soprando, meu Pai, na vida espiritual dessa pessoa, meu Pai. Meu Deus, vem restaurando. Assim como o Senhor restaurou, meu Pai, naquele vale de ossos secos, o Senhor restaurou aquelas pessoas que estavam tudo destruídas, Pai. Os ossos, foi acontecendo ruído, reboliço, mas era porque as coisas estavam se encaixando. O Senhor sabia o que estava fazendo, Pai. Ah, meu Pai, que assim tu possas fazer, meu Pai, botar a nossa vida em ordem, conforme a tua vontade, porque o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor sabe o que é bom para cada um de nós, o Senhor sabe o que está fora do lugar, o que precisa, Pai, ser consertado. Oh, Pai, a nossa oração é essa, que o Senhor venha, meu Deus, trazer uma restauração genuína espiritualmente para nossas vidas, é o que nós te pedimos, meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus, essa foi a mensagem da parte do nosso Deus, que Deus possa estar continuamente te abençoando ricamente, né, te dando saúde, paz. Lembra que Davi diz, eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustentou. Amém? Lembra que Davi priorizava o sono, o descanso dele, mesmo com todos os problemas. Davi, ele priorizava o momento de descanso dele, de reflexão dele com Deus. Amém? Que nós também venhamos tirar esses tempos para com Deus. Não podemos acrescentar nenhuma vírgula no nosso dia, né, irmã auxiliadora? Amém? Mas o nosso Deus sabe. Se aquilo que nós precisava hoje não chegou, pode chegar amanhã. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus, que Deus vos abençoe. E vai lá no meu canal e ouve lá, curte, compartilha as pregações, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Fique com Deus.